Você assistiu agora há pouco ao Globo Universidade, né, que hoje mostrou os preparativos para os grandes eventos aí que vão acontecer no Brasil já nos próximos anos. Com as Olimpíadas, a Copa do Mundo, né, a gente sabe que cresce o número de obras e, sem investimento em prevenção, crescerão também os acidentes de trabalho. Então, neste Dia Nacional de Prevenção a esse tipo de ocorrência, nós vamos falar sobre os cuidados que os trabalhadores devem ter, as obrigações das empresas e os direitos das vítimas que se acidentam. Não são poucos. 720 mil trabalhadores sofreram algum tipo de acidente no ano de 2009, são dados mais recentes. Quase 7 mortes por dia, é demais, né? Então aqui no estúdio a gente recebe hoje a juíza do trabalho Áurea Sampaio e também o técnico em segurança do trabalho e perito assistente, o Irinaldo José da Rosa. Você pode fazer perguntas de duas maneiras, pelo Twitter, no @Canal Futuro, é o nosso perfil lá, ou então por esse telefone que está aí na sua tela agora, 0 operadora 21 3523 4098. Mas antes da gente conversar aqui com os nossos convidados de hoje, a gente vai ouvir o depoimento do Flávio Peralta. Ele sofreu um acidente grave, teve os braços amputados. E hoje ele dá palestra sobre segurança no trabalho. O Flávio, inclusive, acabou de dar uma palestra lá em São Paulo, né? Ele é lá do Paraná e ele está em São Paulo, então, participando dessa semana aí nacional de prevenção. Flávio, você está nos ouvindo bem? Opa, perfeitamente. Flávio, eu queria saber como é que foi seu acidente. Você trabalhava em quê? Quando foi? Primeiramente, boa tarde e agradeço pelo convite. Eu trabalhava numa empresa que era uma contratada que fazia serviço para a Copel do Paraná. E no dia 21 de agosto de 1997, eu fui chamado para fazer uma troca de um transformador numa chácara. Quando eu cheguei lá, eu percebi que a chave da baixa tensão estava desligada. Só que a chave da alta tensão estava longe do alcance dos meus olhos. E quando eu voltei para o caminhão e comecei a preparar todas as minhas ferramentas, foi quando eu me preparei para subir no poste. Quando eu subi, eu me lembro que eu prendi o cinto na cintura e ali eu comecei a subir 1 degrau, 2 degraus. Quando eu prendi o cinto no poste, ali seria o momento que mudaria totalmente a minha vida. Eu escutei um barulho, uma explosão muito forte. E ali eu levaria uma descarga de 13.800 volts. E ali meu corpo começaria a pegar fogo e eu ficaria preso ao poste. Nesse momento, o motorista do caminhão que estava comigo, ele entrou em pânico e desespero e saiu atrás de socorro. Por minha sorte, logo ao lado estava o Dr. Sérgio, que ele era o chefe da equipe da SEAT. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele rapidamente entrou em contato com a equipe de resgate e vieram me socorrer. Só que quando eles chegaram, a alta tensão ele estava ligada. E ninguém tinha coragem de subir lá em cima para me tirar. Até que o motorista do caminhão ligou o caminhão, esticou a lança, o bombeiro Paiva subiu na escada, cortaram o cinto e me trouxeram ao solo. E ali começaria uma longa história na minha vida. Eu fui parar no hospital, e ali eu fiquei de 3 a 4 dias urinando sangue, e depois de 4 dias que meu rim voltou a funcionar. E aí os médicos voltaram a se preocupar no hospital. E depois de 10 dias que eu tive essa grande notícia. Quando você está dentro do hospital, você vai sofrer uma amputação, eu não tinha como, que eu estava totalmente consciente. Quem assinou essa autorização foi meu pai e minha mãe. Eu acredito que na época não deve ter sido nada fácil para ele. Mas hoje eu agradeço a atitude do meu pai e da minha mãe, que quando eles assinaram essa autorização, eles salvaram a minha vida. E lá fui eu para a minha cirurgia. E nisso eu tive a amputação do braço da direita, que meu braço da direita não tem mais cotovelo, onde é mais difícil para fazer uma prótese. E no meu braço esquerdo eu tenho cotovelo, mas depois de fazer 15 cirurgias que eu fui colocar uma prótese no braço esquerdo e fui viver a minha vida, tentar viver a minha vida normalmente após esse acidente. Flávio, de alguma maneira a empresa prestou socorro para você imediatamente? Como é que foi esse caminho? Você teve que recorrer à justiça? Na realidade, como meu pai não aceitava o acidente, meu pai me culpava muito do acidente, então ele não aceitava que eu acionava a empresa porque ele achava que eu era culpado do acidente. Então eu assumi a responsabilidade do meu acidente, eu não entrei em nada contra a empresa. Eu fui viver a minha vida normalmente e eu não recebi nada desse acidente. Nada? Nada, nem um centavo. Mas, bem, nesses casos, Áurea, isso acontece, quer dizer, ele está relatando aí que o pai dele, né, acabou culpando ele, de certa forma, foi até a palavra que ele usou, né? Você se sentiu culpado, Flávio, em algum momento? Na realidade eu tive um pouco de culpa, né? Que na realidade eu deveria ter usado meus IPI, né? Meus equipamentos de segurança do trabalho. Tem um aparelho muito importante que chama detector de alta tensão. Eu deveria ter usado ele para testar a rede. Infelizmente eu não usei e tomei essa descarga tão forte.
A gente está aqui, eu acho que você ouviu, né, que a gente estava falando com a juíza do trabalho, Áurea Sampaio, aqui, e também com o perito e técnico em segurança do trabalho, né? E aí eles vão nos ajudar, Flávio, a esclarecer um pouco, quer dizer, o seu caso, ele acaba sendo único, né, pelo tipo de acidente que ocorreu, mas muitos casos vão parar na justiça, né, doutora Áurea? Como é que é isso? Que processo se dá a partir daí? Veja bem, o empregado sofre o acidente de trabalho e a primeira providência que a empresa tem que tomar é comunicar que ocorreu o acidente de trabalho. Ela tem que fazer emite a guia de comunicação de acidentes de trabalho. Socorrer, claro, evidentemente, o empregado, isso aí é óbvio, a primeira coisa é socorrer. E com 24 horas ela tem que emitir a guia de comunicação de acidente de trabalho. Evidentemente, acompanhar o que aconteceu com o empregado, porque ele tem acidentes que causam sequelas gravíssimas e permanentes, como foi o caso desse trabalhador que acabou de prestar depoimento, e há outros em que a incapacidade é apenas temporária. E aí o que é que acontece? Ele entra em benefício, que é o auxílio doença acidentário, onde ele inclusive permanece com a remuneração praticamente a mesma que ele recebia enquanto estava trabalhando, e não há nenhuma carência para esse, diferente do auxílio doença normal, ele não há carência, desde que ele já seja segurado da Previdência, mesmo que não tenham passado aqueles períodos de carência, ele já começa a receber o benefício. Isso é uma reparação. A outra reparação seria a de danos morais, materiais e físicos, que o empregado também tem direito. Aí, obviamente, pode ser feita essa reparação pela própria empresa, se ela assim entender, mas o mais comum, o corriqueiro, é que eles entrem na justiça pleiteando essa reparação. E aí lá nós vamos avaliar, primeiro, que existem os casos em que a empresa não reconhece o acidente, que já é o primeiro problema. E aí tem que se fazer a prova se o acidente de fato aconteceu. Existem também dois problemas aí, que existe uma corrente que entende que é preciso provar a culpa o dolo do empregador, e a outra que não, que a responsabilidade é objetiva, que o acidente ocorreu, a culpa já é do empregador. Só saber, Áurea, essa guia que a empresa tem que relatar, né, que houve o acidente de trabalho, é recente? Não, sempre existiu. Sempre existiu. Flávio, no seu caso, foi feita essa guia? Então, mas é porque assim, porque contra a empresa eu não entrei com o processo, entendeu? Na realidade eu entrei com um processo só contra a companhia que tinha que me acompanhar no serviço, mas eu entrei contra a companhia e eu perdi tudo. Eles alegaram que a culpa era minha porque eu não tinha usado o detector. E ocorre isso quando o trabalhador não usa o EPI. Veja só, a responsabilidade do empregador é fazer cumprir as normas de segurança do trabalho e orientar o empregado para que cumpra e utilize os equipamentos. Então não se pode dizer simplesmente a culpa foi do empregado porque não utilizou. Cabe à empresa treinar os empregados, fazer treinamento para que eles aprendam a usar aqueles equipamentos. E fiscalizar, inclusive, né, Áurea? Passar por entre as máquinas, o chão de fábrica. Esses procedimentos de rotina, como ele disse, ele tinha que ter verificado se me parece uma chave de alta tensão. Então, assim, é preciso que esses treinamentos e essas recomendações sejam feitas assim, com frequência, entendeu? Para que elas sejam observadas pelo empregado. Então, a responsabilidade, na verdade, é tanto do empregado quanto do empregador. Obviamente, se o empregador faz todo esse treinamento, fornece o equipamento e o empregado se recusa a usar, é também responsabilidade do empregado. Mas é preciso verificar, houve esse treinamento, houve essa orientação permanente, insistente, entendeu? Então, não é simplesmente dizer, eu dei o equipamento, ele não usou, então é culpa dele. De lavar as mãos, não é ainda mais com um caso grave como esse. Como é que você tem orientado as empresas nesse sentido, Irinaldo, que você também dá consultoria para as empresas? É justamente o que a doutora comentou, né? Tem que cobrar o uso, que muitos empregadores, eles acham que só fornecer o equipamento de proteção para o funcionário já é suficiente, só que não é. Tem que fornecer e cobrar o uso durante o dia a dia. Se ele fornecer só e não cobrar o uso, é a mesma coisa que não fornecer. A responsabilidade recai toda em cima dele.
Tá? E essa guia que a doutora falou é a mais conhecida como CAT, né? Comunicado de Acidente do Trabalho. Encaminha que tem que ser preenchido em 24 horas. Para né? delegacias regionais? Por INSS. Para o INSS. No caso de se o empregador se recusa a emitir a guia, porque ele não reconhece o acidente. Isso acontece, Acontece com frequência. E aí essa guia pode ser emitida pelo médico que atendeu, pelo próprio empregado, pelo um dependente dele, por uma autoridade, um delegado. Ele tem que procurar outros meios para que essa guia seja emitida. Até ir o próprio INSS lá fazer a comunicação, entendeu? Já existe a possibilidade de ser reconhecido o acidente de trabalho sem a guia CAT, desde que ele lá, o perito de INSS, analise a situação. É claro que se ele tiver a maior quantidade de provas possíveis, melhor. Acontece muito que tipo de documentação esse empregado tem que levar? Por exemplo, no caso que normalmente existe essa dúvida, quando um acidente ocorre no percurso, que também é considerado acidente de trabalho. Porque quando o acidente ocorre dentro da empresa... Conhecido como acidente de trajeto, né? Quando o acidente, que é o acidente típico, que a gente chama, que é o acidente que ocorre dentro da empresa, na frente de todo mundo, não há como negar que o acidente ocorreu. É mais fácil, embora exista negativa nesse sentido ainda, de empregador, não foi bem assim e tal, mas é mais fácil de ser provado do que um acidente de trajeto, que é quando o empregado está indo ou retornando do trabalho, e que para ele fica mais difícil provar, né, que aquele acidente ocorreu. Esse acidente de trajeto é importante que seja comunicado também, porque o empregado tem direito aos benefícios do auxílio-acidente. Durante o período em que ele está afastado, em gozo de auxílio-acidente, ele tem os depósitos de fundo de garantia efetuados, o que não ocorre quando ele está no auxílio-doença comum, entendeu? Então ele tem uma série de benefícios que ele precisa, não é só também para o empregado, é também para efeitos estatísticos, para efeitos providências que o governo tem que tomar para evitar esse tipo de acidente, todo tipo de acidente, saber quantos acidentes ocorrem no trajeto, quantas vezes ocorrem porque não pode entrar tudo no bolo de acidente de trabalho. E na CAT, nessa CAT, que é a Guia de Comunicação de Acidente de Trabalho, tem dizendo o tipo de acidente, quando ele ocorreu, a que horas, quais foram o que aconteceu, quais foram as lesões. Urbano, rural, né? Exatamente. Então, tudo isso... Aquilo ali serve como um mapeamento, né? Exatamente. Na verdade, é um estatística da Previdência, né? E dos maiores riscos, eu imagino também, né? Os horários de risco. E o que é importante? É porque é importante, e acho que essa consciência agora está começando a aparecer, principalmente aqui no Brasil, é que o importante é a prevenção. O importante é que o acidente não ocorra. O que é mais interessante? Que o empregado, ele esteja com o gozo total da sua capacidade física. Claro. Isso é bom para ele e é bom para a própria empresa. Porque é um empregado que não está sofrendo acidente de trabalho, ele está lá produzindo. Se ele o trabalho tem que ser seguro, o ambiente tem que ser seguro. Isso aqui é um trabalho decente, que chama seguro. Então é preciso que... E prevenir, inclusive, é mais barato, né? Se a empresa ainda não estiver convencida, né, disso. E isso é barato para toda a sociedade, porque quando o empregado está em gozo de auxílio-doença acidentário, toda a sociedade está pagando a ele a conta do tratamento que ele faz, se por acaso ele estiver utilizando o serviço público para se tratar. Então, assim, essa consciência que precisa ser incutida, é a responsabilidade de toda a sociedade. Inclusive a Previdência divulgou uma estatística falando que em 2009 ela gastou 10 bilhões de reais com acidentes de trabalho. Imagine muito se dinheiro, esse dinheiro tivesse sido aplicado na saúde, né, principalmente. Na prevenção, na saúde. E aí parece ter que ter um caminho meio inverso aí. Talvez a Previdência precise estar mais atenta e orientar mais os próprios empresários para que eles passem a fazer ações e campanhas, né, dentro de suas